Os mercados de crédito caminham para encerrar fevereiro com o pior desempenho bimestral da história. O movimento é influenciado pelo temor dos investidores de que as crescentes perdas dos títulos ligados a empréstimos imobiliários vão disparar pedidos de falência no setor bancário. Eu converso sobre a crise de crédito internacional e os reflexos aqui no Brasil com Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments. Fernando, muito obrigado por sua presença aqui na Bloomberg. Que tipo de operações no Brasil têm sido mais prejudicadas por esse aperto de crédito internacional? Essa dificuldade que aconteceu no mercado internacional provocou uma contração importante na demanda por ativos de crédito, inclusive aqui no Brasil. A gente vinha percebendo positivamente investidores estrangeiros fazendo investimentos no Brasil em risco de crédito em diversos segmentos, segmentos de middle, segmento de corporate bank. Isso era um movimento importante, que a partir dessa deterioração em dezembro e janeiro nós percebemos um retraimento que nós esperamos que isso seja momentâneo. A securitização, ela ainda é incipiente, ela ainda está no comecinho aqui no Brasil. O senhor acredita que pode haver algum tipo de ajuste, de correção no segmento aqui no Brasil em função da experiência com o mercado americano? Eu não creio. O volume de ativos já securitizados no Brasil, por exemplo, no principal instrumento que são os fundos de investimentos em direitos creditórios, os FDICs, já atingiu um montante bastante expressivo, perto de 20 bilhões de reais. Eu acho que esse mercado, não vejo risco de contaminação pelo que está acontecendo na economia americana, porque estruturalmente o risco de crédito na economia brasileira está talvez no melhor momento histórico. A situação da economia brasileira do ponto de vista de corporate bank, middle market e financiamento a consumo, a qualidade, vamos dizer assim, é muito positiva. Eu vejo uma tendência ao contrário, eu vejo uma tendência de ampliação dos instrumentos de securitização no Brasil. Como é que está a liquidez desses títulos no mercado secundário? O mercado de crédito no Brasil de risco privado tem um problema, vamos dizer assim, estrutural já há bastante tempo, de muito pouca, vamos dizer assim, muito pouca liquidez ou muito pouco mercado secundário. Isso serve para os mercados de CDBs, os mercados de debêntures, os mercados de FDIC. Isso acho que é um problema muito estrutural, precisa desenvolver o mercado secundário. Às vezes você não tem liquidez, eventualmente, por falta de vendedores e não por falta de compradores, né? Acho que ainda é um problema que o mercado brasileiro precisa desenvolver, é o mercado secundário de títulos. O senhor falava da questão da garantia e da qualidade do mercado de crédito brasileiro. Isso significa o quê? Que as instituições elas são mais criteriosas na concessão? Eu acho que a qualidade, o risco de crédito em termos macroeconômicos está melhorando no Brasil. Se você fizer uma análise das empresas, nós fizemos um estudo há cerca de 2, 3 anos e pegamos uma base de mais de 10 anos, de cerca de 10 mil empresas no Brasil e fizemos uma análise do ponto de vista de indicadores de eficiência, retorno sobre patrimônio, retorno sobre ativo, e foram os melhores indicadores que a gente observou nessa série histórica que tinha um período de 10 anos. Então, do ponto de vista de risco de crédito, estruturalmente, como as empresas estão vendendo mais, as empresas estão melhorando gestão, estão melhorando lucratividade, você está num momento muito positivo. Ok, Fernando, a gente continua a nossa conversa logo depois do intervalo. Eu continuo conversando com Fernando Maybach, sócio-diretor da Sunrise Investments, logo depois do intervalo. Fique ligado aqui na Bloomberg. Até já. Os mercados de crédito caminham para encerrar fevereiro com o pior desempenho bimestral da história. O movimento é influenciado pelo temor dos investidores de que as crescentes perdas dos títulos ligados a empréstimos imobiliários vão disparar pedidos de falência no setor bancário. Eu converso sobre a crise de crédito internacional e os reflexos aqui no Brasil com Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments. Fernando, muito obrigado por sua presença aqui na Bloomberg. Que tipo de operações aqui no Brasil têm sido mais afetadas e mais prejudicadas justamente por esse aperto no crédito internacional? Eu acho que o mercado brasileiro de instrumentos privados, ele necessita, vamos dizer assim, de uma ampliação da base de investidores. Eu não vejo contaminação nos ativos privados no Brasil. Basicamente, você tem o mercado de títulos bancários e a situação dos bancos no Brasil, pequenos, médios e grandes, é muito positiva, das empresas que têm emitido títulos como debêntures ou dos fundos de securitização de crédito, que tem uma qualidade do ponto de vista de crédito muito positiva. O senhor vê alguma tendência de utilização do risco de crédito privado nas carteiras de fundações, seguradoras?
Eu acho que esse é um tema super importante. De um modo geral, durante muito tempo você teve juros muito elevados no Brasil e prêmios muito elevados sobre títulos públicos. E eu acho que isso provocou, vamos dizer assim, um conservadorismo na gestão de recursos muito concentrado em título público. Vem sendo ampliada basicamente a utilização de instrumentos privados, mas ainda há um longo caminho para a gente percorrer. Eu vejo os fundos de pensão utilizando debêntures, utilizando FDICs, asset management já estão usando, acho que razoavelmente, os FDICs, mas tem certos segmentos do tipo family offices, private banking, ainda praticamente não iniciaram esse movimento de fazer investimentos em risco de crédito, por exemplo, o FDIC, que é um instrumento muito interessante. Qual é a realidade desses títulos hoje e qual o potencial de crescimento? O mercado, eu vejo potencial de crescimento muito grande em securitização de crédito no mercado imobiliário, que nós estamos num período de início, de expansão forte de operações de crédito imobiliário. O segmento de agribusiness no Brasil, que vem melhorando muito a gestão, eu acho que vai ter oportunidade de forte crescimento de operações de crédito com o segmento de agribusiness. E no segmento de middle market, que o FDIC ainda não chegou. Acho que tem um desafio aí de originação de projetos no segmento middle market, que tem boa qualidade e tem bons prêmios de crédito. A securitização ela ainda é incipiente aqui no Brasil. O senhor acredita que pode haver algum tipo de ajuste ou correção da securitização, do mercado de securitização aqui no Brasil, em função da experiência com o mercado americano? Eu não creio essa contaminação. O mercado brasileiro está num momento muito positivo. Os prêmios que você tem hoje sobre risco de crédito no Brasil, exemplo, os FDICs que vêm no Brasil hoje estão com rentabilidade em torno de 108, 109, 110% CDI. Em minha opinião, é uma relação de risco e retorno extremamente favorável, muito positiva. Não vejo sinais de que isso pode estar se alterando. Na sua avaliação, o senhor avalia que tipo de ativo tem sido mais difícil de ser avaliado pelos administradores? Eu acho que a grande dificuldade, de um modo geral, é a análise de risco de crédito de empresas não públicas, empresas não listadas. Acho que o grande desafio de securitização, do ponto de vista de você levar instrumentos para as empresas middle market e elas terem um instrumento importante de captação de recursos de prazos longos, é você conseguir traduzir esses recebíveis numa carteira e conseguir distribuir essa carteira para investidores. A dificuldade é na análise de risco de crédito de empresas médias, dada a dificuldade de informação, que acho que é um processo que está melhorando. Que tipo de ativo tem sido mais demandado pelos administradores agora? Eu vejo o mercado, do ponto de vista de risco privado, você tem muitos investimentos já acontecendo em títulos bancários, CDBs de bancos médios, grandes e pequenos. O mercado de crédito está crescendo muito no Brasil, então os bancos estão captando muito recurso no Brasil, então você tem remunerações interessantes. Os títulos corporativos têm vindo para o mercado com spreads sobre a taxa básica de juros, também acho interessantes. E na parte dos FDICs, eu vejo uma oportunidade maior. O mercado americano vive a crise dos títulos que securitizam as hipotecas de alto risco, chamados subprimes. O Brasil ainda não tem esse segmento, mas o senhor vê alguma semelhança em alguma área de crédito aqui no país? Eu não vejo. Na área imobiliária, a gente tem tido poucas operações de securitização. Um segmento que vem crescendo muito no Brasil é o financiamento a consumo, por exemplo, a área de financiamento de veículos, que eu acho um tipo de ativo, pelo tipo de operação que você tem de securitização de uma carteira de financiamento de veículos, onde você financia, em geral, uma parcela apenas do bem, 60%, 70%, 50%, e você tem alienação fiduciária, e eu não vejo risco de contaminação, acho uma carteira de muita qualidade. Algum risco de colapso no mercado brasileiro em algum segmento de crédito? Não vejo. Acho que do ponto de vista estrutural, a economia brasileira está num momento extremamente positivo e as empresas estão num momento muito forte também de rentabilidade e lucratividade. Ok, Fernando, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu acabo de conversar com o Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments. Fique ligado na Bloomberg, nós voltamos logo depois do intervalo. Até já!